aqui quem fala sou eu, galera do EJA 6. Tudo tranquilo, tudo sussa? Professor Alcides Fernandes para muito mais química aqui no nosso canal Educação, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, pessoal de Betânia, Hugo Napoleão, Polo 1 e 4, Jeromenha, Santa Cruz do Piauí, São Francisco do Piauí e minha chegada Iracema, que está sempre ali acompanhando vocês, tá? No YouTube, nossos amigos, ó, Rafael, Ednalva, Alberto, o Paulo, Nasa, Nira, muita gente aqui. Então, pessoal, seguinte, hoje, ó, Maria do Socorro, para você um abração, boa noite também. Hoje eu vou fazer o seguinte, vamos começar assunto novo. Hoje, amanhã, eu quero dar uma reforçada na parte de propriedades da matéria, que é um assunto muito importante, tá? E temos que treinar, não podemos ficar sem aprendê-lo, beleza? Turma, as propriedades da matéria são as características, tá? Que um grupo de substâncias, ou todas as substâncias vão ter, certo? Tanto que tem as propriedades gerais e específicas. Propriedades gerais, propriedade em comum a todo mundo. Exemplo, eu vou usar a massa. Toda matéria, tudo que é matéria, tem massa. Vamos lembrar de matéria, corpo e objeto. Matéria é tudo que tem no universo que possui massa é matéria. Então é uma propriedade geral, tá? Já uma propriedade específica é aquela que só um grupo de substâncias, tá? Aí são propriedades funcionais, ou também é uma propriedade onde uma substância ela tem um valor específico que as outras não têm. Um exemplo bem comum, ponto de fusão. A água, ela congela nas condições normais. Vamos lá. Condições ambientes, certo? A água congela a 0 graus. Só a água congela nesta temperatura. As demais substâncias vão sofrer a fusão, né? Derreter ou congelar em temperaturas diferentes, tá bom? Não esqueçam desse detalhe, tá? Pessoal de Santo Lisboa aí, ó, abração para vocês. Então, seguindo, vamos falar das propriedades intensivas e extensivas, ó, de novo. Propriedade extensiva e propriedade intensiva. A propriedade intensiva é aquela que não depende da quantidade, tá? De matéria. Por exemplo, o ponto de fusão da água, tá? É 0. Não importa o tanto de água que você tem. Não importa a quantidade de água. Se é uma gota, um copo com água ou uma piscina toda. Aquela água vai congelar a 0 graus nas condições normais, tá? Então, é isso que você tem que estar em mente. Em condições normais, tá? A quantidade não vai afetar na propriedade. Então, não importa o tanto de água que você tem, o ponto de fusão da água é 0, tá bom? Isso a gente chama de propriedade intensiva, tá? Agora, as propriedades extensivas são aquelas que dependem da quantidade de matéria. Por exemplo, a massa. Pessoal, eu subi na balança hoje, deu 98 quilos. É porque meu corpo tem exatamente 98 quilos de massa. Tá? Uma outra pessoa com a quantidade de massa diferente, vamos supor, pese de 75 quilos. Então, a quantidade de matéria que ela possui só é suficiente para medir 75 quilos. Para ela ter 98, ela vai ter que acontecer o quê, pessoal? Ter mais matéria, ter mais massa. Então, dependendo do tanto de matéria que tu tem, o valor da massa muda. 1 quilo de arroz, 5 quilos de arroz, você precisa de quantidades diferentes para obter esses valores, tá? Então, essa é a diferença de uma propriedade extensiva para uma intensiva, tá certo? Ó, já as propriedades gerais são, que agora vamos
detalhar um pouco. As propriedades gerais são aquelas comuns a qualquer espécie de matéria, independente da substância, tá? Por exemplo, a massa. A massa é uma propriedade dos compostos, dos corpos, né, relacionada à quantidade de matéria que possui. Cuidado que massa é diferente de peso, porque o peso é a nossa massa vezes a aceleração gravitacional, tá bom? A massa é a quantidade de matéria e o peso, você pega a massa e considera, né, multiplica pela gravidade. Aí é um outro valor. No sistema internacional, a unidade de massa é quilo. 1 quilo tem 1000 gramas. 1 grama tem 1000 miligramas. E assim sucessivamente. Lembrando que 1 tonelada é 1 milhão de... é 1000 quilos. Tá? Não, eu ia dizer 1 milhão de quilos, é 1000 quilos, viu? Então, massa relacionada à quantidade de matéria. Outra propriedade comum é o volume, que é o espaço que aquele material vai ocupar. Certo? Cuidado que nós usamos muito litro e mililitro, né, e ml, quando estamos fazendo nossas medidas no dia a dia. Mas a unidade de medida é o metro cúbico, tanto que eu coloquei aqui, ó, a informação. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1 centímetro cúbico, 1 ml, tá? Então, quando você vê essas unidades metro cúbico aí, só aprender que dá para fazer a conversão só olhando para esses valores que eu estou colocando, tá? 1 metro cúbico, 1000 litros, 1 decímetro cúbico, 1 litro e 1 centímetro cúbico, 1 ml, tá? O volume de um material sólido, por exemplo, você pode medir assim, ó. Vamos supor que tu tem um frasco com 30 ml de água aqui, ó. Na hora que colocou o peixe dentro, ele foi para em torno de 45. Então, o volume desse peixinho aí vai ser o volume final menos o inicial. Resumindo, o volume que o peixe ocupa, o espaço que ele ocupa é de 15 ml. Show? Viu como é tranquilinho aí? Sossegado demais? Volume e massa, unidades básicas da matéria, tá? Já a compressibilidade é a capacidade que o material tem de você reduzir o seu volume sob pressão. É o que acontece aqui na seringa, gente, ó. Aquela brincadeira que todo mundo já fez, com certeza. De botar o dedo no êmbolo, né? Apertar a seringa e a pressão vai aumentar. Então, esse aumento de pressão é devido à capacidade da compressibilidade. O ar, tá? Os gases, eles têm essa característica mais bem definida, tá, gente? O ar, ele tem essa capacidade de reduzir o seu volume, até porque tem muito espaço entre as partículas, diferente da fase líquida e da fase sólida, né? Que as partículas têm espaçamentos, elas são muito próximas e aí dificulta a compressibilidade. Elasticidade, material elástico, você puxa, o que acontece? O seu espaço, o seu tamanho aumenta. E quando você para com a força, ele volta ao tamanho original. É o que acontece com a esponja. Ó. Você aperta a esponja, você comprime. Soltou, ela volta ao formato normal, porque ela é um material elástico. Tá? E a descontinuidade, professor? Ó, propriedade da matéria que apresenta espaços vazios, o famoso poro. O pote de barro, aquele filtro de barro, né? Eles são porosos, eles têm poros. Então a gente chama isso de descontinuidade. E uma propriedade fundamental é a impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tá bom? Quer dizer, você não consegue ficar no mesmo lugar de um outro objeto que já está lá.
se fosse possível, a gente ia atravessar paredes e isso não acontece, tá certo? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, a não ser que você derrube a parede e tire ela da frente, aí sim, aí você passa. Já a divisibilidade é que tudo pode se dividir, até o átomo se divide, tá? Já propriedades gerais, elas são as propriedades mais comuns, são aquelas mais simples. As coisas ficam um pouquinho assim, mais específico, mais detalhado aqui, quando nós estamos falando de propriedades específicas. Ó, uma das propriedades específicas, propriedade física, por exemplo, nós temos o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. O que seria a propriedade física? É aquela que você vai fazer uma medida. Eu vou fazer uma medida de algo, estou fazendo uma medição e vou obter um valor desta medida. Isso é uma propriedade física, tá bom? Propriedade organoléptica é aquela que nós usamos os sentidos, como o odor, o sabor, cor, o brilho, tá? Você observa esses detalhes, você tem uma propriedade específica. Propriedades químicas que envolvem reações químicas, né? Um grupo de substância tem uma reação química específica. E propriedades funcionais é aquelas que caracterizam um grupo de substâncias. Um grupo de substância tem determinada característica. Mas o nosso foco será nas propriedades físicas, tá? Essas propriedades é que eu tenho mais interesse em vocês aprenderem. E olhe para cá, ó. Nessa questão, tem o seguinte. Uma propriedade que eu acho engraçado, que muita gente tem uma confusãozinha aqui, que é a dureza. A dureza é a resistência que uma superfície oferece quando estão tentando riscá-la, tá? Quando um material tenta riscar o outro, isso é que é dureza. Quer dizer, o material mais duro, ele risca o menos duro. Por exemplo, quando estamos com um lápis escrevendo no papel, o lápis vai perder massa, o papel não. Ele perde massa porque a gente vai escrevendo e vai ficando o carbono, né? O grafite lá no papel. Então, significa que o papel risca o lápis. O lápis, ele é riscado. Então, quem risca é o papel. Quem é riscado é o lápis. Eu sei que gera uma confusãozinha que todo mundo diz, meu Deus do céu, como é que o papel risca? É o lápis que risca, professor. Cuidado, gente. Quem perde massa, nós dizemos que ele é riscado. Quem é desgastado é riscado. Quem não perde massa é quem risca, tá? Tanto que eu botei até um grau de dureza dos minerais aí, o talco, né, o gesso. E como você pode ver, o diamante é o material que apresenta maior dureza. Mas cuidado que dureza não tem nada a ver com resistência, que resistência ao impacto, tá? Quando nós provocamos impacto, é uma coisa, tá bom? E no caso da dureza, o diamante é o mais duro, mas ele tem uma tenacidade, né, que é a resistência ao impacto um pouquinho baixo. Porque se o diamante fosse muito resistente ao impacto, dificilmente eu conseguir fazer uma joia dele. Então dá para fazer uma joia porque dá para ir lapidando, né? Quebrando ele aos poucos. Tanto que eu coloquei aqui, ó. O quadro é mais duro que o giz, pois risca o giz que é desgastado. Resumindo, quem perde massa é riscado e o outro risca. Show? Tenacidade, como eu falei, resistência ao impacto, ao choque, percussão, pancada, tração, flexão. Resistência ao impacto, tá bom? Sem se romper. Nesse caso, ela é muito confundida com a dureza às vezes, tá? Só que elas não têm uma relação, ok? Por exemplo, como eu botei aqui, ó, o diamante e o vidro, eles possuem uma dureza elevada. Mas vai dar uma pancadinha lá, quebra facilmente. Diferente da madeira. A madeira, você risca ela facilmente. Agora, quebrar na pancada, ela já é mais resistente, tá?
Maleabilidade e ductibilidade são duas propriedades muito comuns aos metais, tá bom? A maleabilidade é a capacidade de ser moldado, fazer folhas, lâminas, chapas, sem o material se romper. Por exemplo, quando vai fazer uma espada, uma faca, como é que ele faz? Ele vai pegando metal e vai dobrando e amassando, dobrando e amassando. Por quê? Porque ele quer dar mais resistência, então ele faz essa técnica. Mas toda vez que o metal está aquecido e ele vai dando aquelas marteladas, ele vai se espalhando, ele vai moldando, tá? Ele vai virando uma lâmina. Por isso que é uma maleabilidade. Já a ductibilidade é propriedade para virar um fio. Olha aqui um fio de cobre. Aqui uma folha de ouro. O ouro é o mais maleável, o cobre é um dos melhores condutores. É por isso que o cobre tirou a carteira de motorista, sabe? O metal cobre e o ferro não, porque o cobre é o melhor condutor. Meu Deus, que piada sem graça. Ó, gente, ductibilidade, tendência a fazer fios, tá? Maleabilidade, chapas, lâminas e folhas, tá bom? Agora, o ponto importante. Ponto de fusão e ebulição, pelo amor de Deus, meu povo, não pode confundir aqui. O ponto de fusão e o ponto de ebulição é exatamente a temperatura que determinada substância, certo? Vai sofrer a mudança de fase nessa determinada temperatura. Por exemplo, a água é 0 e 100. Então, toda vez que a temperatura que a água se encontra for menor que 0, ela vai estar no estado sólido. Certo? Quando a temperatura for maior que 100, no estado gasoso, por quê? 0 e 100 são exatamente ponto de fusão e ebulição. E qualquer temperatura entre 0 e 100, a água será líquida. É assim que você analisa para determinar o estado físico de uma substância. Você vai olhar em que temperatura, tá certo? Ela se encontra entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, porque é a partir daí que você vai determinar o estado físico. Show? Não se esqueçam, cada substância tem seu próprio valor e a água nós não podemos esquecer, viu? Ponto de fusão da água é 0, ponto de ebulição é 100 e a densidade vai ser 1, não esqueça. Por exemplo, olha esse gráfico aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um minutinho para vocês tentarem determinar, aí eu volto com o gabarito. Vamos lá. Um minutinho, tentem determinar o estado físico dessas substâncias na temperatura de 50 graus. Vamos lá, um minutinho. Vamos procurar onde 50 graus se encontra. Ó. O ponto de ebulição do cloro é menos 34, quer dizer, abaixo de 0. E 50 é um valor acima de 0. Então, 50 está aqui, ó, depois do ponto de ebulição. Então, se está depois do ponto de ebulição, já atingiu a fase gasosa. Se você observar,
O mercúrio, o ponto de fusão é menos 38, negativo, mas a ebulição é 356. Então, 50 graus está entre os dois. Então, toda vez que a substância, a temperatura que ela se encontra está entre a fusão e a ebulição, ela está na fase líquida. Tá? E o iodo, olha aqui, ó, o ponto de fusão dele é 113 e 50 é menor que 113. Quer dizer, nem derreteu ainda, está na fase sólida. Tá? Então, no caso, a substância que encontra-se no estado líquido é o famoso Hg, o mercúrio, beleza? Viu como é feita a análise? A análise é feita desta maneira, comparando aonde se encontra a temperatura, tá certo? Aí assim você determina o estado físico de cada substância, tá? O ponto de fusão sai do sólido para o líquido. É ebulição do líquido para o gasoso, lógico que voltando também é a mesma temperatura, só vai mudar que vai ser condensação e solidificação, tá? Já a solubilidade é a característica que o material tem de se dissolver, tá? Então, por exemplo, algumas substâncias se dissolvem em outras, outras não. Água e óleo, por exemplo, não se dissolvem, não são solúveis. Porém, quando uma substância se dissolve em outra, uma é chamada de soluto e a outra é chamada de solvente. Então, o soluto é o composto químico que ele será dissolvido em outra substância. Já o solvente é a substância que vai proporcionar a dissolução do soluto. Vamos pensar em água e sal. A água vai ser o solvente, certo? E o sal, que se dissolveu, será o soluto. Opa. Tá? A água vai ser o solvente e o sal vai ser o soluto. Então é por isso que a gente fala em solução solúvel, pouco solúvel ou insolúvel, né? Solúvel é quando se dissolve totalmente. Pouco solúvel é quando tem uma parte se dissolve ou então é muito difícil dissolver, ela tem uma dificuldade em dissolver, mas dissolve, tá? Uma parte. Insolúvel é que praticamente não se dissolve, tá bom? Isso a gente chama de insolúvel. Densidade, essa daqui é o seguinte. Importantíssimo, acho que a figura está pequena, eu vou até escrever aqui do lado um pouco maior. A fórmula é essa daqui, ó, D igual a M sobre V. Meu amigo Rafael, joga 2 minutinhos para os meninos anotarem esse raciocínio, para me voltar a explicar para vocês. Densidade é importante demais, meu povo. Quero foco total nos próximos minutos. Vamos lá.
Seguindo aqui. Bom, o que é a densidade? A densidade é a relação entre a massa e o volume, tá? É o fato de uma substância flutuar e outra afundar quando você coloca duas juntas, por exemplo, um líquido e um sólido. Por que aquilo acontece? É porque um material é mais denso que o outro. Sempre eu digo, o que é mais pesado, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão, na verdade, os dois têm o mesmo peso, só que volumes diferentes. Então, nesse caso, o que acontece, meu povo? Você percebe que o ferro ocupa um espaço menor. Como ele ocupa um espaço menor, possui menor densidade, tá? Já a substância que está ocupando maior espaço tem uma densidade menor e o ferro uma densidade maior. E a fórmula é massa sobre o volume. Por exemplo, 2 pontos em densidade têm que ser analisados. O primeiro ponto é quem flutua e quem afunda. Por exemplo, o mais denso sempre vai afundar e o menos denso vai boiar, vai flutuar, tá bom? Mais denso afunda, menos denso flutua quando você está comparando dois materiais. E quando você analisa, por exemplo, aqui, ó, esse daqui tem um maior volume. Ó, o volume dele é maior. Esse daqui tem um menor volume. Aqui, ó. Quem tem o menor volume possui a maior densidade. E quem tem o maior volume possui a menor densidade quando os objetos têm a mesma massa. Ó, volume pequeno, densidade alta. É o que eu falei para vocês. 1 quilo de ferro vai ser uma barra pequena. Ocupa um espaço pequeno, porque o ferro é muito denso. Agora, 1 quilo de algodão ocupa muito espaço, vai ter um maior volume, porque tem uma densidade menor. Então, isso vocês têm que analisar. Às vezes, muita gente pergunta, e como é que um navio flutua, professor, se o ferro é mais denso que a água? Bom, se fosse só pela densidade, ele não ia flutuar, ele ia afundar. O que faz um navio afundar são outros fatores da física. A sua estrutura, o fato dele ser oco, flutuadores, entre outros detalhes, tá? É o que faz ele flutuar, não é só a densidade. Porque se fosse só a densidade, meu filho, o mais denso afunda, o menos denso flutua. Mas existem outras propriedades que explicam isso. Por exemplo, essa questão, ó. Um aluno jogou uma pedra dentro de um copo que tinha 50 ml de água e saiu de 50 para 55. Opa! 55 menos 50 vai dar 5 ml. Por quê? O copo já tinha 50 ml de água dentro. Quando jogou a pedra, foi para 55. Então, essa diferença de volume é responsabilidade da pedra, certo? Então, a densidade da pedra vai ser a sua massa, que a questão deu 20, dividido por 5. Essa pedra vai ter uma densidade de 4 gramas por ml, ou também pode colocar gramas por centímetro cúbico, que aqui vai ser o valor da densidade dessa pedra. Então, na hora de calcular uma densidade, é simples assim. Você pega a massa do material e divide pelo seu volume, e você vai encontrar um valor específico para isso, tá bom? Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas questõezinhas, vamos treinar aqui. Eu vou fazer essa primeira e a próxima eu passo para vocês. Olha aqui, ó. Propriedades gerais da matéria são propriedades comuns a todo tipo de matéria. Assinale a alternativa que apresenta apenas propriedades gerais. Pessoal, propriedade geral é aquela que é comum para todo mundo, tá certo? Ó, densidade não é, ductibilidade também, e nem dureza. Agora, extensão é a mesma coisa de volume. E divisibilidade é que tudo se divide, tá? Tudo tem volume e tudo pode se dividir. Por isso que a resposta da primeira é letra B, extensão e divisibilidade. Vamos fazer o seguinte.
Essa 2, vamos lá. Qual a alternativa? Coloca para mim aqui no gabarito, pessoal. Todo mundo aí. Betânia, Colônia, Napoleão, Jerumenha, Queimada Nova, Santa Cruz, São Francisco, Santa Lisboa. Qual a alternativa? 2. Dois minutos, Rafael. Vamos lá, vamos lá. Bora ver aí. Pessoal, ó, presta atenção aqui. Uma amostra de uma substância X teve suas propriedades determinadas. Pessoal, olha o detalhe, ele quer identificar. Gente, para identificar uma substância, você tem que usar algo específico dela. Algo que só ela tem. Tem que ser uma propriedade específica. Não dá para usar uma propriedade geral, tá bom? Então, com a massa, você não descobre. Solubilidade também. Temperatura, difusão. Peraí, deixa eu apagar bem aqui, calma aí. Ó, você usa solubilidade? Sim. O ponto de fusão e ebulição serve? Serve. E a densidade? Também. Que é a questão que é o exceto. Ó. Qual é a única que não dá para identificar? Turma, você usa propriedades específicas para identificar. Agora, propriedade geral, não. Por exemplo, a massa. Você não vai usar a massa para identificar uma substância. Se eu chego e digo aqui, olha, tem um material aqui que pesa 200 gramas. Opa! Muito bem, Edinalva, letra B, você está corretíssima. Se eu digo esse material pesa 200 gramas, não tem como identificá-lo. Certo? Por isso que a resposta aqui vai ser letra B. A massa é uma propriedade geral e, nesse caso, precisamos de uma propriedade específica, tá? Aqui mais uma. Olha essa terceira. Como você pode ver, ó, o Garfield, o gatinho, está caindo e as meias se espalham. Isso ocorre por causa da impenetrabilidade. A impenetrabilidade. O material, dois corpos, não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Questão mais rápida de responder essa outra aqui também, ó. Compressibilidade. Por quê? Por que a resposta é compressibilidade? Ele está comprimindo, está reduzindo o volume do gás que está dentro da seringa, tá? Então, duas perguntas rápidas feitas só na figura.
vamos para a quinta aqui, ó. A quinta diz: identifique quais das propriedades a seguir não é uma propriedade geral. Meu povo, indestrutibilidade, extensão, combustibilidade, divisibilidade e elasticidade. Ó, a divisibilidade é. A elasticidade também. Extensão também. Agora, combustibilidade não é uma propriedade geral. Tá? O fato de um material ser combustível é uma propriedade específica. Ali na letra A ele queria botar era impenetrabilidade, acabou digitando errado, mas a resposta aqui não é uma propriedade geral, é a letra C. Tá? Agora, essa bem daqui. Vamos lá. Qual a alternativa? Um minutinho. Joga um minutinho, Rafael. Pessoal, olha o detalhe aqui, ó. Quais das propriedades físicas? Então a gente já corta a cor, porque cor é uma propriedade específica, mas organoléptica. Massa, volume são propriedades gerais e temperatura a gente mede energia. Agora o ponto de fusão é uma propriedade específica, tá bom? Uma propriedade específica da matéria. Beleza? Vamos fazer mais. Ah, essa sétima aqui eu vou pular, pessoal, porque ficou faltando. Teve um errozinho aqui. A imagem. Ela tinha que ter uma imagem para poder responder e está sem a imagem. Aí vou pular essa daqui. Ó, essa aqui de densidade. Diz o seguinte: qual a massa de 3 ml de acetona, sabendo que sua densidade é 0,792 ml? Ó, se a densidade é a massa sobre o volume, se a densidade é 0,792, é só pegar a massa e dividir pelo volume. Ok? Então a massa vai ficar igual a 0,792 vezes 3. Ok? Esse valor de densidade vai ficar igual a 2,376 gramas por... Gramas, só gramas, eu já estava pensando que ele queria a densidade, ó. É só a massa. Deixa eu botar aqui. A massa vai ser de 2,376, letra E. Cálculo da densidade é muito simples, gente. Muito tranquilo. Sem dor de cabeça nenhuma. Show? Letra E aqui, ó. 2,376 na oitava questão. Belezeira? Ó a nona. E essa daqui, gente? Vamos lá? Vamos tentar? Dá uma olhadinha, um minutinho. Tenta encontrar a resposta, eu volto com o gabarito.
Então vamos lá, gente, ó. Ele quer saber, analisando o ponto de fusão e ebulição, quem está no estado líquido a 25, ó. Primeira coisa, o flúor e o cloro já estão fora porque são negativos seus pontos de ebulição. Então eles estão na fase gasosa, todos os dois, tá? Já se você analisar o iodo, ó, ele está na fase sólida, porque o ponto de fusão dele é muito maior que 25. Agora, 25 graus está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tanto do mercúrio quanto do bromo. Então, os dois aí estarão na fase líquida, a temperatura ambiente, que é de 25 graus Celsius. Então, a resposta é bromo e mercúrio aqui na letra D da 9ª questão. Belezeira? Viu como é tranquilinho? Simples. Bom, meu povo, nosso tempo encerrou. Queria agradecer vocês que acompanharam a aula, mandar um grande abraço para todos vocês e até a próxima semana. Tchau!